Fala galera, tudo bem? Estamos aí para a nossa leitura semanal, dessa vez capítulo 15, está chegando aí no final do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo, espero que vocês tenham lido e temos aqui uma passagem muito importante, né? Assim como todo o livro de Marcos, né? Esse capítulo começa lá com o julgamento de Jesus, né? Vimos no capítulo anterior que Jesus foi preso e aqui começa o seu julgamento. E é interessante que Jesus, a todo tempo, lutou contra um sistema opressivo, contra um sistema que buscava sempre privilegiar certas pessoas em detrimento de outras. Então a luta de Jesus foi sempre a causa pelos mais pobres, pelos marginalizados, pelas pessoas que sempre estavam ali deixadas de lado. Jesus sempre se opôs a um sistema que massacra essas pessoas, que não promovem dignidade para todos, que não promovem dignidade para essas pessoas. E nós vimos que essa postura ao longo da vida levou a Jesus até essa situação. Situação essa onde o egoísmo humano venceu. Situação essa em que o egoísmo e que os mais poderosos conseguiram o seu objetivo, que era de aprisionar Jesus, e Jesus se vê à frente a um tribunal esse já todo, obviamente, manipulado por esses poderes opressores, e eu estou falando realmente aqui sobre poderes opressores, que é o egoísmo humano, que é essa prática humana de olhar sempre para si e não olhar para a coletividade, não olhar para o outro, sempre buscar o próprio interesse acima de tudo. Então o egoísmo humano, a princípio, está vencendo. Jesus está sendo julgado e está sendo julgado pelos poderes desse mundo, que são esses os poderes desse mundo, que é os poderes egoístas, os poderes que não visam uma coletividade pacífica, dignidade para todos, que gostam de sempre estar por cima, né? Esses opressores que gostam de oprimir as pessoas, que não entendem que a felicidade só vem em conjunto, em harmonia e em conjunto, mas sempre buscam os próprios interesses. Então a gente vê claramente uma luta desse reino, que é o reino que subjuga, que é o reino que oprime, e que é um reino que, inclusive, para defender os seus próprios interesses, é capaz de prender e de matar inocentes esse que apenas se coloca ao lado dos menos favorecidos. Inocentes esses que sempre buscam dignidade para as pessoas. E esse poder, ele oprime e prende e mata essas pessoas que buscam dignidade para as outras pessoas. Ou seja, nós temos de um lado esse reino opressor e do outro lado o reino proposto por Jesus, que é um reino que tem seus pilares fundamentados na justiça e na igualdade. Na justiça aqui a gente fala realmente de justiça social, né? Que as pessoas tenham dignidade de vida, que as pessoas vivam bem. Não é justo que num mundo onde temos tantos recursos, onde temos tudo, e pessoas morram de fome, pessoas morram de frio. E não é justo um mundo onde alguma minoria possuem ilhas. Eles compram ilhas e habitam em ilhas somente para eles. E em contrapartida, milhões de pessoas que não têm um teto para morar. Isso é injusto. E é contra essa injustiça que Jesus lutou durante toda a sua vida. Tá? Igualdade realmente é que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? E essa foi a luta
constante de Jesus. E é por isso que Jesus está sendo julgado e é por isso que, mais para frente, ele será morto. E a gente vê aqui também que o próprio povo escolhe pela crucificação de Jesus. A gente vê que essas pessoas, esses poderes, eles conseguem manipular a massa. É o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? As pessoas sendo manipuladas por poderes religiosos, por poderes políticos. Isso aqui no Brasil, então, nem se fala. E olha, poderes religiosos e poderes políticos que sempre oprimiram as pessoas, né? Poderes que sempre esteve ao lado dos mais poderosos, que sempre lutaram pelos interesses dos mais poderosos. E esses poderes acabam manipulando massa através da religião. Né? Interessante como isso é tão atual, como a gente vê poderes manipulando massas através da religião e só para que esses poderes se mantenham no poder, né? E a gente fecha os olhos para isso, né? Então é o grito do crucificado, o grito de Jesus nesse capítulo não podemos entrar nessa, nós não podemos deixar ser manipulado por esses poderes religiosos e por esses poderes políticos. E olha só que interessante, aqui nesse capítulo, esse poder político grita para silenciar Jesus, tortura e mata. E nós vimos isso também aqui no Brasil, né? Poderes políticos que torturam pessoas e que matam pessoas para se manter no poder. E muitas vezes nós vemos a igreja ficando ao lado de pessoas, por exemplo, que defendem, de políticos, de autoridades que defendem, por exemplo, ditaduras que silenciam e que matam, que fazem menções honrosas a torturador. E em contrapartida, Jesus foi torturado, Jesus foi morto por questões políticas. E nós ficamos ao lado de pessoas, gente, isso é surreal, de pessoas que claramente que fazem menções honrosas a torturadores, que pedem regimes de ditaduras que promovem tortura para as pessoas que pensam diferente. Lembrando que Jesus era uma pessoa que pensou diferente em sua época e por isso que ele foi morto. E nós vemos então, a partir desse julgamento, Jesus vai para a sua crucificação, né? Uma questão curiosa aqui, que eu sempre gosto desses detalhes também, assim, curiosos no texto, né? Que diz que Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Na verdade, as 2 pessoas que estavam ali, eles não eram ladrões, né? Até porque o crime de roubo não era punido com crucificação, né? A crucificação era realmente era a sentença dada para as pessoas que elas causavam alguma ameaça, ao Império Romano. Então, eram subversivos do poder do Império e pessoas que eram claras ameaças ao Império Romano, que eram crucificados, e não ladrões. Ladrões, existiam outras formas de punir. Então, provavelmente, aquelas 2 pessoas que estavam lá de Jesus também eles também causavam ameaça ao Império e por isso que eles foram crucificados, né? Mas é interessante, assim, a gente saber que Jesus sabia que, muito provavelmente, ele seria torturado e ele seria crucificado. E ele sabia disso não porque ele tinha o poder de ver o futuro, ou não porque Deus tinha falado com ele que assim seria. Mas ele sabia porque essa era a rota natural, esse era o caminho natural para as pessoas que se colocavam contra um sistema que estava no poder. A pessoa que anunciava um reino alternativo daquele reino que estava em vigor. Tá? Mas Jesus, ele não
foi um suicida por causa disso. Nós não devemos achar que Jesus foi lá e se suicidou, se entregou à morte por causa disso. Né? Ele nunca buscou a crucificação. Jesus não buscou a crucificação. Jesus, ele queria promover vida, ele queria promover mudança social. Né? Ele sempre lutou, inclusive, contra o sofrimento e contra as injustiças. Tá? Então, o papel de Jesus foi sempre uma luta contra o sofrimento humano. Bom, vou ler aqui, como já é de praxe, o verso 33, que diz assim: A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus deu um grito dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo significa: Deus meu, por que me abandonaste? Olha só que interessante, né? Aqui a gente vê já uma humanidade de Jesus, né? Jesus estava sofrendo tanto que a humanidade dele pensa que Deus o abandonou, mas Deus nunca abandonou. Muito pelo contrário, nós cremos que nesses momentos de sofrimento é que Deus se faz mais presente na nossa vida, que Deus está com a gente durante o nosso sofrimento, né? Porque justamente ele não se compraz no sentimento, então a presença dele se faz para nos confortar. Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: Eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Bom, nós vemos aqui então que Jesus, antes de expirar, ele deu um grito. E esse grito não foi um grito de sofrimento, não foi um grito de desespero, mas foi aquele último grito de protesto e de indignação. Né? Protesto e indignação que refletem tudo, que refletem a vida dele. Que ele protesto e indignação por causa das injustiças desse mundo. E é interessante que a gente leu que o véu do santuário rasgou de cima a baixo. Isso nos remete que a presença de Deus, ela não é encaixotável. Você não pode conter a presença de Deus. E a religiosidade fez com que as pessoas crescem que Deus estava dentro do santuário, que a presença dele se manifestava dentro do santuário. Ou que a presença dele se manifestava ou estava confinada dentro de uma arca, a arca da aliança. Mas não, nós não podemos confinar a presença de Deus. A presença de Deus nunca foi e nunca será encaixotável. Ela nunca estará somente dentro de quatro paredes, dentro de um objeto, não. A presença de Deus não se manifesta dessa forma. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que nós temos que ir a algum lugar para acessarmos a presença de Deus. Porque a presença de Deus se faz naquele lugar. Não. A presença de Deus se faz na vida. A presença de Deus se faz no meio de nós, entre nós, na vida. E isso ficou bem claro quando o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. E quando o véu do santuário rasga de cima a baixo, e as pessoas olham para dentro do santuário, e o que elas veem? Nada. Porque ali não estava a presença de Deus. Porque ali nunca esteve a presença de Deus. A religião fez com que as pessoas acreditassem que ali estava a presença de Deus.
Mas a presença de Deus não é encaixotável, nunca foi e nunca será, porque a presença de Deus está na vida. A presença de Deus está em suas criaturas. A presença de Deus está em toda a criação. E a presença de Deus está principalmente aonde impera o amor, a caridade, o perdão, né? Ali está a presença de Deus. É ali, são nesses momentos, nessas pessoas, e é na vida que a presença de Deus se revela a todos. E é interessante, né, que como último ato, Jesus deixa isso claro, né, que não é uma religiosidade, não é uma religião que traz a presença de Deus, né. Então, ainda falando sobre essa questão da crucificação, da entrega de Jesus, eu destaco aqui um breve parágrafo, 2 parágrafos aqui do nosso livro base, né, que diz o seguinte: ao longo dos séculos, foi se desenvolvendo uma rica teologia para expressar o significado da cruz. Os teólogos a apresentaram como rito de pacificação e sacrifício de expiação, entre aspas. Essa linguagem procura interpretar o conteúdo salvador da cruz, mas quando fala de maneira descuidada e parcial, pode sugerir falsamente a ideia de um Deus que reclama sofrimento antes de perdoar. De fato, não são poucos os cristãos que pensam que Deus exigiu a destruição de seu filho como condição prévia e indispensável para poder salvar os homens. Não reparo que, dessa maneira, fica radicalmente pervertida a imagem de Deus, que já não seria um pai que perdoa gratuitamente, mas um credor implacável e justiceiro que não salva se não for reparada previamente sua honra. A crucificação não é algo que o Pai provoca para satisfazer a sua honra, e sim um crime injusto que os homens cometem rejeitando seu Filho. Se Cristo morre na cruz, não é porque assim o exige um Deus que busca uma vítima, mas porque Deus se mantém firme em seu amor infinito aos homens, inclusive quando estes lhe matam seu Filho amado. Não é Deus quem busca a morte e a destruição de alguém, e menos ainda de Jesus. São os seres humanos que destroem e matam, inclusive seu Filho. Deus só poderia evitar isso destruindo a liberdade dos homens, mas não o fará, pois seu amor insondável ao ser humano não tem fim. Nós cristãos confessamos não a avidez insaciável de um Deus que busca acima de tudo a reparação de sua honra, mas o amor insondável de um Pai que se nos entrega em seu próprio Filho, inclusive quando nós o estamos crucificando. Como diz o apóstolo Paulo, em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo e não levando em conta as transgressões dos homens. Esse texto está em 2 Coríntios 5, 19. Bom, então esse capítulo termina assim. Um capítulo em que o mal venceu. Um capítulo em que as trevas imperaram, sobrepuseram a luz. Um capítulo da morte do próprio Deus. Então, semana que vem estaremos aqui para falar sobre o nosso último capítulo do Evangelho de Marcos. Leiam e até lá.